Romanos capítulo de número 12. Eu quero ministrar uma palavra que Deus gerou em meu coração. Por onde começa a mudança? Esse é o tema desta mensagem. Quantos aqui têm necessidade de mudar alguma coisa? Quem quer mudar alguma coisa na vida? Então, pergunte para a pessoa que está ao seu lado. Por onde quer começar a mudança? Romanos capítulo 12, versículo 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Numa outra expressão vai dizer, vosso entendimento, o que mais? O que está dizendo aí na sua Bíblia? Entendimento, no vosso raciocínio. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis. Glória a Deus. Podem sentar. Eu, de propósito, resolvi usar uma tradução atualizada, mas de nada vai alterar o contexto. Para falar exatamente de algo que é e que está contextualizado dentro de nós. A mente. Para Deus é muito importante que, como está a tua mente? Porque a mudança se dará exatamente a partir do raciocínio, da mente. É na mente a caixa, a sede, não só das emoções, que contém as emoções, mas ela norteia um caminho e aquilo que é absorvido, que é aprendido, fica guardado, armazenado, e daí você acaba por sendo lapidado, transformado a partir da ideia implantada ou aprendida ou amadurecida dentro em você, ou dentro em nós. Não haverá progresso na nossa mente se não nos colocarmos em harmonia com Deus. De todos os seres criados, o homem é o único que tem a capacidade de pensar, de raciocinar. O que se difere dos animais irracionais é a capacidade intelectual que nós temos de poder aferir, de poder medir, de poder pensar, de poder dizer, de poder se comunicar. Isto passa e perpassa pela mente. Nosso culto é racional por qual motivo, disse Paulo? Porque o nosso culto não é um culto qualquer, mas é um culto racional. Apresentai a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz, e não vos conformeis, porque o nosso culto é emocional, é racional e não emocional. Primeiro, porque está escrito em Marcos 12, 30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, emoção, de toda a tua imaginação, diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, a mente, e de todas as tuas forças. Marcos, Evangelho 12, versículo 30. O homem o que ele faz é consequência do seu pensamento. Gênesis 6, versículo 5. Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a sua imaginação, ou a imaginação do seu pensamento, do seu coração, era amar continuamente. E eu preciso definir para você a mentalidade, por onde começa o teu sucesso e onde vai começar a tua mudança. Definindo a mentalidade, ao longo dos séculos, o ser humano sentiu-se intrigado com o funcionamento da mente humana. Esse trabalho dos filósofos, eles se preocuparam exatamente em trazer para o contexto da psicologia o estudo do comportamento humano a partir exatamente da ideia que se tem de que o homem e os animais são totalmente distintos um do outro. E aí você vai encontrar nos filósofos gregos que se empenharam, como Sócrates, que questionava, que implementou a teoria do questionamento lógico. Platão, seu discípulo de Sócrates, procurava uma explicação racional do mundo em volta e a questão social. Aristóteles, aluno de Platão, acreditava que a ideia
e a alma eram imortais. Tomás de Aquino, santo medieval da Igreja Católica Romana, também deixou a sua participação na história da psicologia, afirmando que o corpo é um sacrário da alma e que o homem é tido como a imagem e semelhança de Deus. Então, o que você é na sua mente, disse Salomão em Provérbios, capítulo 23, 7, assim como ele se imagina na sua alma, o é. E aí eu quero falar dos conflitos de duas ideias, e eu posso falar de forma na teologia, porque como teólogo, eu tenho que falar para você quais as duas ideias conflitantes. A primeira ideia, ou a primeira mentalidade conflitante, é a mentalidade grega. O que é que os gregos pensavam quanto a filosofia pensava quanto à questão da mente, da mentalidade? Eles pensavam da seguinte forma: na mentalidade grega, Deus não interage com o homem. O homem, aquilo que tem que ser, será. E aí surge o conceito exatamente da predestinação, em que aquilo que tem que ser, será. Nada vai mudar, Deus não interfere, o homem já nasceu, um para ser bom e o outro para ser mau. Isso fere o princípio da cruz, isso fere o princípio da salvação, porque Deus não te robotizou, Deus não colocou você dentro de uma forma e disse, você será assim, não vai mudar. O ser humano está em processo de aperfeiçoamento. E através de Cristo Jesus, o nosso melhor exemplo, você não está amoldado a ponto de dizer, eu não serei. Porque Deus muda a cada momento em que você se dispõe e se predispõe a mudar em Cristo Jesus. Por onde começa a emoção? Por onde começa essa mudança? Essa mudança começa aqui, minha gente. Essa mudança começa numa mudança, exatamente numa tomada de atitude. Ele diz, para que experimenteis, não é? Renova a tua mente, para que, e não vos conformeis, mas renovais no vosso pensamento, no vosso entendimento. Para quê? Para que possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A despeito dos que os gregos pensavam no seu predeterminismo, era marcando as pessoas, engessando de modo, se você é um delinquente, será um delinquente para sempre. Filho de peixinho, peixinho será sempre. Numa lógica até mesmo normal e natural. O peixe não tem como ser outra coisa. Mas o pensamento, a ideia, esse conceito dessa mentalidade grega, dizia exatamente isso, que você nasceu assim. E aí tem a música da Gabriela, nasceu assim, vai ser assim, sempre assim. Mas hoje eu venho dizer que você vai mudar e que o que está em você será diferente. A segunda mentalidade é a mentalidade judaica. Na mentalidade judaica, a soberania de Deus interage com o homem. O homem é criador junto com Deus. Deus, embora podendo criar tudo, não necessita de mim nem de você, ele nos torna participantes das decisões. E essa ideia judaica, ela pensa exatamente, interage com a ideia de que Deus nos colocou neste mundo, mas ele nos fez imagem e semelhança dele. Nos capacitou, ele cria um jardim, ele poderia ter dito, esses animais já têm nome, mas ele disse, não, eu te dei autoridade para você dominar, reinar e pôr os nomes dos animais. Deus fez com que o homem se sentisse parte, não só parte de alguém construído ou formado por Deus, mas alguém participante das ações. Então, as tuas escolhas afetará profundamente, ou melhorará profundamente o teu futuro. A tua escolha vai determinar como será o teu futuro e como será o meu futuro. Por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 7, vai dizer, se hoje ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Há uma mudança. O que estava prestes a ser destruído, e aí você vai entender isto. Por que desta visão? Porque a Bíblia diz lá, em Isaías capítulo 38, que estava determinado Ezequias morrer. E quando Ezequias, diz a Bíblia, que ouvindo aquela palavra, que dizia, e assim diz o Senhor Jeová, ordena a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Isaías 38, 1. De repente, enquanto o profeta está saindo de dentro da casa do rei, do palácio, diz que o rei volta o seu rosto para a parede e chora abundantemente. Antes dele chegar no pátio, no final, diz que Deus manda ele voltar e diga para Ezequias que eu acrescentarei os seus anos, 15 anos, porque eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas.
Deus é Deus que pode mudar. Deus não sofre do problema de arrependimento, mas existe uma palavra no grego chamada metanoia, que é uma mudança de atitude por uma mudança primária. Quando há uma mudança primária de um ser humano, diz a Bíblia que Deus falou para Jonas, vai lá em Nínive e diga para Nínive que daqui a 40 dias será destruída. Diz que quando o rei ouviu o anúncio de que a cidade ia ser destruída, diz que ele se vestiu de pano de saco, se quebrantou, se humilhou. Diz a Bíblia Sagrada que Deus então fala para o profeta, eu não hei de ter compaixão desses tantos mil que se arrependeram, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Existem pessoas que estão fadadas ao fracasso, porque achou que já é ponto final. Tudo pode mudar a partir do momento de uma decisão, de uma escolha que você tem diante de Deus, de mudar e dizer, Deus, eu estou no caminho errado, mas eu quero acertar. Eu estou prestes a ser exterminado, mas eu quero viver na tua presença. Tudo pode mudar. Diga para o irmão que está ao seu lado, depende de você. Ezequiel capítulo 18 vai falar exatamente do fatalismo que havia na cultura judaica em dizer que os dentes os filhos comerão a uva, os pais comerão a uva e os dentes dos filhos se embotarão. Mas jamais direis esses provérbios, porque toda alma é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. E aí o escritor, ou o profeta Ezequiel, vai nos detalhar o seguinte, que na cultura havia uma questão do pai levar a iniquidade dos filhos. Ele disse, nunca mais direis isso, porque a tanta alma do pai quanto do filho é minha. Mas se o pai for um homem delinquente, e o filho se converter, não seguir o caminho do seu pai, ele certamente viverá, mas o seu pai morrerá. Deus inverte. Se este tiver um filho justo, se ele for justo, tiver um filho perverso, o seu filho morrerá na sua iniquidade, porque cada um responderá por si. Deus deu-nos o direito de ser participante de uma decisão, de uma escolha. Deus não te robotizou. Deus não te programou para você ser o senhor fracasso ou a senhora fracasso. Não, você está hoje diante de uma realidade bíblica de que tudo é possível em Cristo Jesus. Por onde começa essa mudança? Aí eu quero entrar muito rápido nesta mensagem. Ezequiel, ou Joel, capítulo de número 2, versículo 13, vai dizer, rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então, quando eu digo que a palavra metanoia no grego significa, a palavra arrependimento significa metanoia, no sentido de Deus, Deus não tem equívoco, então Deus não tem por que se arrepender, mas, para numa linguagem humana, simplista, quando é que Deus se arrepende? É quando há uma mudança primária. Estava fadado ao fracasso, esse homem mudou. Então, o que estava determinado para ele, Deus reverte a sua palavra. E foi assim com esses exemplos que eu dei. Deus não se arrependeu. Deus mudou de atitude, porque houve uma mudança primária para ter uma reação secundária. Diga glória a Deus. Não está difícil de entender, mas nós temos que falar da grandeza do amor de Deus com toda a convicção. Agora eu quero falar que essa mudança se dará na sua vida a partir da sua mentalidade. Eu falei de duas mentalidades. Quais? Quais? Mentalidades em conflito? Vamos lá, mentalidade grega e mentalidade judaica. Vamos repetir? Mentalidade grega. Então, muitos pensamentos que você entra em conflito são pensamentos de ideias gregas. Pensamento ou mentalidade grega, que está até hoje na nossa cultura, ou a mentalidade, falando teologicamente, judaica. Aí, eu venho aqui para dizer exatamente como você desconstruir algumas mentalidades. Temos que desconstruir algumas mentalidades. Quais as mentalidades? Primeiro, a mentalidade carnal. Mas existe essa mentalidade carnal? Existe. Está escrito em Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 5. Os que são segundo a carne, põem-se a sua mente nas coisas da carne.
mas os que são segundo o Espírito põem a sua mente nas coisas do Espírito. Repita comigo, mentalidade carnal. O que é uma mentalidade carnal? É uma pessoa que interage, que vive só daqui. Ela pensa com as coisas daqui. Ela tem dificuldade de entender o que é espiritual. Ela não consegue captar. Deus está falando na igreja. Ele é capaz de acreditar no homem, no Papa, em quem quer que seja. Mas é impossível Deus falar com ele porque ele está com o pensamento ou com a mentalidade na carnalidade. Carnalidade, na sensualidade, nos problemas da vida, no que é próprio do homem. Hoje Deus quer renovar a tua mente. Hoje Deus quer tirar essa mentalidade carnal. Hoje tem que mudar a sua vida. Hoje tem que mudar as intenções do seu coração. Ah, meu Deus, é muito forte. Eu não sei se prossigo ou se paro. A segunda mentalidade a ser desconstruída é a mentalidade cativa. Essa mentalidade cativa, diz a Bíblia, veja, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 5, é a mentalidade subserviente, aquela que está sempre cativa, escravizada, e toda a nossa cultura é uma cultura cativa. Por que cativa, subserviente? Como? Como que é isso? Como que tudo que você vê na televisão é como? É para quê? Pastor Samuel falou uma coisa aqui, que lá nos Estados Unidos, quanto à questão da matemática, quanto à questão do consumo, a ideia consumista. Eu falei, 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo 5. Como é que está escrito aí? Derribando ou destruindo Veja só, tudo funciona exatamente para que você se torne cativo, para que você se torne um servo dessa cultura. Se você deixasse R$100 no dia em que foi mudado o cruzado para o cruzeiro, isso em 1994, não é isso? Foi isso mesmo? 84. 94. 92 ou 94? 92 se mudou o dinheiro. Se você deixasse R$100 no banco, e agora você fosse ao banco, sabe quanto é que você teria? Sabe quanto é que seria o resultado do 0,00 tanto? Você teria hoje 300 e poucos reais. Se você devesse ao mesmo banco R$100, da data de 92 até agora, você estaria devendo, inadimplente, R$126 mil e algumas frações. O que muda? É o mesmo dinheiro. O que muda? É que o jogo do poder, ele está de tal forma que nós servimos apenas como escravo, como esparro de uma sociedade perversa, que quer o quê? Nos tornar uma mentalidade cativa. A mesma coisa, eu tive a oportunidade de estudar na Escola do Legislativo, um curso que eu fiz sobre comunicação da imprensa oficial. Na sala onde eu estava estudando, a maioria era jornalista. Então, como é que se faz quando se tem um problema, quando se tem um conflito? Eu vou dar um prêmio para esse irmão que está levantando toda hora. Eu peço aos obreiros que deixem no final. O que acontece? Quando se cria um escândalo, quando se cria um problema, imediatamente se é ensinado a criar um escândalo maior, para sufocar aquele que de fato incomoda. Por exemplo, o caso desta família é um caso trágico? Sim ou não? Dizem que o menino matou todo mundo? É trágico, ou não é? Mas vocês viram que a semana, que a televisão, que tudo está só em torno disso. Enquanto isso, lá no Congresso está passando um monte de coisa. Porque esta é a cultura de tornar você cativo a pensar, a raciocinar, e eu digo de uma cultura massificada em que te leva a viver dependente, que aquela informação que eles estão dando é a coisa mais séria, é a coisa mais verdadeira, mas não é. A verdadeira informação é aquela que vem de Deus para o teu coração, porque a medicina, a política, principalmente a política, você deve olhar, observar, criticar
e não assinar embaixo. Vocês não queiram imaginar como é que estamos, politicamente mal. Aquele jogo da manipulação do Ibope, que diz que subiu 6 pontos, que não sei o quê. Isso é exatamente ontem, saiu uma matéria, foi na sexta-feira, sobre o efeito Maria vai com as outras. A questão do Facebook. Aí uma empresa foi contratada para pesquisar exatamente dentro do Face qual é a tendência. As pessoas colocam lá, estou com dor de barriga, o outro corte. Ele não se questiona. Ele está tão engessado, ele está tão formatado com aquela mentalidade de escravo, cativa, que ele não tem como, não tem jeito dele pensar diferente. E hoje tudo que Cristo quer é que você se liberte dessa mentalidade cativa, porque disse Paulo, as armas de nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição de todas as fortalezas, de todas as mentalidades de raciocínio, que se levanta contra o entendimento de Cristo Jesus, levando cativo a Cristo. O que deve estar cativo é a Cristo Jesus. Você não é escravo desse sistema, você não pode estar preso a esse sistema. Aonde que num país como esse, de terceiro mundo, alguém pode ficar assistindo uma fazenda? Eu não consigo, irmão. Eu não consigo imaginar um crente que tem a Bíblia na cabeça, parar para assistir um Big Brother Brasil. Eu não consigo, eu não me permito. Eu sinto coceira quando eu vejo isso. Eu me coço. Tem gente que, como é que pode? Qualquer coisa, tudo que é ridículo, tudo que não tem serventia, tudo que é de mau gosto, tudo que é ruim, é o que está em voga, é o que está em evidência, é aquilo que está dando ibope. Ah, mas o fizeram agora, quando passou aí o movimento católico e o Papa estava aí, uma turma, e eu não vou falar o nome delas, e simplesmente pegaram as imagens, quebraram e fizeram bacanal aos olhos da mídia, filmaram, fizeram tudo o que é ruim, o que não presta, só para ter o direito de ganhar destaque na mídia e ser comentário. E ainda tem crente infeliz que coloca lá no Face dizendo, olha o que eles fizeram. Você não entende que a ideia é de te usar para você propagar? Não dá ibope, não comenta, não fala, não diz nada, não reproduz. Sabe por quê? Porque é exatamente isso. Eles precisam de alguém para estimular, refazer, replicar, como que é? Tuitar, retuitar, e no Face, como que é? Compartilhar, replicar a informação, compartilhar, bom, melhor assim. Coloca a mão na mentalidade e diga, Senhor, guarda a minha mente, proteja, porque é daqui, Senhor, que a mudança acontece. Mentalidade cega, a mentalidade cauterizada, diga comigo, mentalidade cauterizada. Primeiro livro de Timóteo, Epístola de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 4, versículo 2, pela hipocrisia dos homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria mente ou consciência. Mente cauterizada, aquela pessoa que aprendeu errado, que estava assim errado e acha que é o certo, e você vai ver um monte de gente e você não entende porque o indivíduo em plena, ali subindo o Alto da Boa Vista, em plena segunda-feira, uma galinha lá, a galinha coitada fugiu do despacho e ele atravessou e tal, mas ele acha que aquilo dá, porque foi ensinado errado, a mente cauterizou, e ele está achando que está adorando a Deus, está achando que está fazendo certo, nem a galinha aceitou ser o sacrifício dele, mas ele está ali, e o outro coitadinho levou, foi caldo de quinó, porque a galinha não dava para comprar, e assim vai, essa mentalidade cauterizada, como é que a pessoa não entende? Eu conheci um pai, aí não sei de quê, que ia no cemitério meia-noite, para violar caixão, corpo, para fazer trabalho, e quantas pessoas que você vai encontrar
boas pessoas, pessoas até distintas, mas a mente está cauterizada, mas pelo poder do Espírito Santo, nós vamos quebrar esse gesso, nós vamos quebrar tudo isso que está, e aí tem crente, pastor, que está também com a mente cauterizada dentro da igreja, ele fica o tempo todo, nada muda, nada se altera, não há transformação, não há mudança, continua vazio, esquisito, opaco. Hoje Jesus quer influenciar a tua vida, porque a mudança começa aqui, a mudança começa na tua mente. Aleluia. Agora eu embalei e vou embora. Mentalidade diabólica, mentalidade cega. Abra sua Bíblia. 2 Coríntios 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste mundo cegou a mente dos incrédulos, para que não lhe enraizasse a luz do Evangelho da glória de Cristo. Qual é a imagem de Deus? Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. Eu ia evangelizar minha avó, e quando eu evangelizava, ela era uma católica daquela ferrenha. E eu dizia, vó, eu não chamava ela de vó, mas chamava de mãe. Mãe, a senhora precisa. E quando comecei a evangelizar, ela dizia, meu filho, o padecido, meu filho. É o padecido. Você está falando o quê? Jesus, vó. Jesus, mãe. Jesus, ele quer entrar no seu coração. Mas Jesus já está no meu coração. O filho de Maria, né? Já está no meu coração, já está. E eu estava, e tinha hora que ela me vencia, porque aquela coisa, sabe? Que aquela cultura, aquela mente cega, que você não consegue penetrar, que você não consegue. E a pessoa fica assim, não sei nem o que ele está falando. Você está falando, está explicando, no final, senta aí, vamos estudar. Aí começa a explicar, e depois de você explicar meia hora, não entendi nada. É porque a mente está cega. Você vai encontrar isso, gente no trabalho, gente na escola, gente também na igreja cega. Cega porque não consegue, a palavra não consegue entrar, o Espírito Santo não consegue penetrar. Hoje essa mudança vai acontecer na tua mente. Mentalidade cega, irmão, que ninguém consegue ver nada, não consegue enxergar nada. Você está falando uma coisa. Aconteceu recente, um irmão contou, estava num culto de oração, e foi lá na igreja de onde você veio, e contaram isso. E estava uma oração, e na oração é muito importante você ter cuidado, porque nem todo mundo que entra na igreja está entendendo o que está acontecendo. Existem linguagens. E na hora da linguagem, do profeta, se dirigiu uma irmã, e o marido dela estava lá e não era crente. E ele usou algumas expressões que o homem partiu para cima do profeta. Minha mulher não! Minha mulher, você não vai falar isso dela não. O profeta não estava falando nada demais. Só estava falando, você precisa dar lugar. Porque eu, tal, não sei o quê, tal. Foi o suficiente para o homem enciumado voar em cima do profeta. Disse o quê? Você vai ter que provar isso. Não, e para os irmãos para explicar, a mentalidade dele cega, ele não conseguia entender. Tem gente assim, que você está falando uma coisa, ele não, o que ele está falando? Não sei. Terminou a pregação e aí, foi tudo lindo, maravilhoso. Tu entendeu? Não. E aí, o culto foi bom? Foi bom demais. Qual a pregação? E nem sei. Mas ele falou de quê? Falou tanta coisa linda, mas eu não sei. Isso é mente cega, meu irmão. Que é isso? A palavra de Deus tem que germinar no teu coração. Pelo menos uma frase. Eu vou fazer um teste de mente cega agora. De tudo que eu falei, com uma frase que você guardou. Espera aí. Paulo Vitor disse que ele guardou uma frase. Alguém aí, mais outra frase? A mudança começa? E outro aí, pensou alguma coisa? Tem cego. Pelo visto, tem muita gente cega aí. Mas, por favor, começa aqui. A mentalidade, a quinta mentalidade diabólica. Tiago, capítulo 3, do 14 ao 15. Mas se tendes zelo amargo
e o espírito de contenda nos vossos corações, não vos glorieis e não mintais contra a verdade. Esta é a sabedoria. Esta sabedoria não é a sabedoria que vem de cima, ou a mentalidade, mas é terrena, é animal e é diabólica. Aquela mentalidade que é diabólica. A pessoa, ela está apenas vivendo um mar de conflito. Pessoas que dá tudo para brigar, pessoas que não param, pessoas que arrumam confusão, pessoas que ficam falando e colocando gasolina na fogueira. O outro joga água, mas ele coloca gasolina, faz questão de inventar situações, de criar problema. Se vai numa festa da família, num pleno aniversário, ele acaba contando uma má notícia. Se é no enterro, ele vai lá e conta uma piada para todo mundo rir. Ele está sempre fora do contexto, irmão. Já viram isso? Aquela pessoa que você vem, sabe, se deliciando de vitória, de alegria, mas no cantinho da boca dele, uma coisinha, um veneno verde aqui. Lembra aquele personagem do Zé Pimenta? Zé Pimenteira, como que é? Seca Pimenteira? Mostrava assim, ele chegava e dizia, só olhava para o negócio, o outro com um carrinho novinho, só olhava e dizia, eu queria ter tanto um carro assim, pum, caiu uma jaca em cima, amassou o carro. Isso é diabólico, sabe? É não aceitar a condição do outro, é não concordar que o outro seja abençoado, é não aceitar o sucesso do meu irmão, é não aceitar o progresso do outro. Não, porque eu não posso, porque eu não tenho, então ninguém tem o direito. Tem sim, porque ele se esforçou, ele começou numa mudança na mente, ele tem o direito de se levantar, ele tem o direito de ser feliz. Tem gente que está no mundinho dele e a partir disso é difícil pregar nesse tempo. Mentalidade para ser reconstruída. Diga, eu preciso reconstruir algumas mentalidades. Primeiro, a mentalidade que tem que ser construída dentro de nós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Mentalidade de Cristo. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Que mente é essa? A mente de Cristo converge para a vontade, para a determinação, para a soberania, para a glorificação, para exaltar a Deus, para estabelecer o reino de Deus na terra. Eu não sou à parte, eu estou inserido dentro de um corpo, e este corpo exatamente tem como cabeça Cristo, e eu tenho a sua mentalidade. Então tudo o que quero é servir e adorá-lo na beleza de sua santidade. Diga para o irmão, tenha a mente de Cristo. Uma mentalidade espiritual tem que ser reconstruída, tem que ser essa mentalidade construída, não só a mentalidade de Cristo na sua vida, inserida, contextualizada, como uma mentalidade espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, quem pode ler? 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 ao 15. Uma mentalidade espiritual. Ora, o homem natural... Vamos ler juntos, 1, 2 e 3. Está fraco essa leitura. É o 14 e o 15. Ora, o homem natural... Dentro da igreja acontecem cultos em que o pastor pede para você levantar a mão. Aí alguém diz assim, e o pastor estava pregando, esse pastor Eliseu Menezes contando, estava pregando na igreja e de repente o pastor disse, você vai levantar a mão. E na hora que eu falar, segura a tua bênção, tu segura, como se fosse um mosquito no vento, no ar. O incredão disse assim, esse pessoal está doido. Mas ele procurou na igreja a crente mais crente da igreja que ele conhecia desde que ele era menino. Se a irmã Joaninha levantar a mão e pegar, é porque endoidou de uma vez. E se ela fizer, eu também vou ter que fazer, porque... E ficou olhando a velhinha ficou lá, com a mão levantada. E o pastor é 1, é 2, é 3, Jesus, segura a minha bênção e não deixo escapar. Quando ela
Quando a velhinha deu o brado, fez isso, ele também fez. Na hora foi batizado com o Espírito Santo. Estava meio desviadão, disse, mas não é que funcionou. Tem coisa que é espiritual. Tem coisa que não dá para entender com a tua mentalidade. Depois tu viu a novela toda, depois tu viu não sei o quê. Aí vem para a igreja com a mente toda impregnada da Sônia Abrão e não sei o quê. Aí vem, escuta a pregação. Deus está dizendo, ele vai fazer um caminho no meio do mar. Deus vai abrir a porta. Deus vai escancarar. Por onde? Onde? Quando? Aonde vai? Como, rapaz? Não tem jeito, não pode, não tem jeito. Ei, Deus não precisa do seu conceito, não. Quando Deus quer fazer milagre, Ele faz. Deus não conhece portão de ferro, nem ferrolho de bronze. Deus não conhece porta fechada, não. É Ele que faz todas as coisas. Então, se o profeta falar para você, como disse para Naamã, meu senhor, o profeta não te disse mais nada além. Mas não, vem cá, não dá para entender. Lá na minha terra tem tantos rios, com as águas cristalinas, uma coisa limpa. Agora ele vem nesse Jordão. Mas ele mandou o senhor tomar banho. Vai tomar banho, rapaz? Vai tomar banho, rapaz. Aonde? Vai tomar banho lá no Rio Jordão. Dá 7 mergulhos. Mas eu pensei que ele ia orar por mim, ia levantar as mãos, ia aclamar o Senhor Deus. Ele não fez nada. Não. O profeta só mandou o senhor ir tomar banho. Mas não é o que o senhor está pensando. Essa mentalidade sua, essa sua mentalidade que não é espiritual, eu disse, não custa nada, deu o primeiro mergulho, o segundo, terceiro, quarto, quinto, quando foi no 6º para o 7º, a pele de Naamã já era igual a Bíblia diz, igual pele de menino, era novinha, o Naamã saiu dali já crente. Sabe de uma coisa, você pode até entrar numa igreja e achar que está todo mundo doido, pegando mosquito no ar, o outro dá um grito, o outro diz, eu não vou para a igreja, porque chega lá, um outro chegou aqui, disse que durante o culto de poder, ouviu uma voz dizendo, vaza, vai embora, vai embora, vai embora. Eu disse, o cão, quer que você saia da igreja? Porque se você estiver aqui está untado pela presença, pelo poder, pela graça de Deus. Então tudo o que acontece, uma frase é profética. Aí se você estiver no Espírito, você vai entender que as coisas do Espírito não se entendem com a naturalidade, mas é discernido espiritualmente. Às vezes eu estou ouvindo aqui uma pregação, o camarada pregou 1 hora. Mas uma frase foi a senha que eu precisava para mudar a história e mudar o meu conceito. Quantos de vocês acontece isso? Mas não, uma frase. E foi o que o centurião disse, basta tão somente uma palavra e o meu criado vai ser curado. Esse é o sobrenatural. É uma mente cativa em Deus e para Deus. Diga amém. Deixa eu me adiantar, nós temos pouquinhos minutos, já estou terminando. A mentalidade pura. Tito capítulo 1, versículo 15, eu quero que você leia esse versículo. Tudo que é puro, para os que são puros, mas para os corrompidos e incrédulos, Tito capítulo 1, versículo 15. Vamos ler juntos? 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes do seu entendimento e consciência estão condenados. Ei, precisamos construir essa mentalidade. Mentalidade de Cristo, mentalidade espiritual, mentalidade pura. Tem gente que veio lá do mundo, tão estigmatizado, é igual aquela mulher traída, que começa a dizer que nenhum homem presta. Já ouviu essa frase? Homem nenhum presta, são todos iguais. E o teu pai era o quê? Como é que é o teu pai? Então tem que abortar teu pai. Ou o homem que foi traído diz, toda mulher não presta. E a tua mãe? E a tua mãe não presta? Que gerou você? Então esse pensamento nós temos que construir essa ideia. Uma ideia, uma mentalidade pura. De conseguir ver. Em situações não mal. Tem pessoas que tudo que você faz de bem, parece que você está fazendo mal. Por quê? Ela foi tão impregnada pelo mal, uma mente tão corrompida, que alguém vai dizer, por que está fazendo isso? Deve ter algum interesse. Saí para pregar numa igreja durante 7 semanas,
algum tempo atrás, em Caxias. Durante os 7 semanas que eu preguei naquela igreja, a igreja bombou, que tinha carro do outro lado, gente do outro lado da rua. No final dos 7 semanas, o pastor me chamou e fez uma reunião lá com o ministério na época. Isso há uns 8 anos atrás. Temos alguns questionamentos. Pois não. Questionamento do obreiro aqui, dizendo que ele garante que ele não vai lhe tomar a igreja. Eu falo, mas eu? Que ele garante, porque o senhor sair lá da Tijuca, num carro bonito, parar na porta da nossa igreja, ficar 7 semanas pregando, deve ter algum interesse por trás disso aí. O senhor deve estar interessado, de repente, abrir uma igreja por aqui. E naquela época eu não era pastor presidente. E o pastor que me chamou era meu amigo. Falei, rapaz, você me conhece. Você sabe que eu seria incapaz. Mas a mentalidade daquele obreiro que estava ali estava tão doentia, era tão contaminada, que no final ele acabou saindo, porque na verdade o sucesso daquela campanha, o sucesso daquela obra, provocou nele mal-estar. Tem muita gente assim, que olha, igual a música da banda Catedral, que diz que as raposas viram cacho de uva, não podendo pegar, as uvas disseram, elas não são tão boas assim. Elas não são tão boas assim. Aquela pessoa que não pode chegar onde você chegou, aquela pessoa que não pode ser o que você é, mas ela quer estragar você. Mas é ela que está estragada, ela que está contaminada, ela que está mal. Mantenha-te na pureza. Você sabe fazer o bem. Alguém me questionou dizendo, pastor, eu digo, eu não sei fazer o mal, eu só sei fazer o bem. Eu não sei perseguir ninguém. Não sei. Eu não sei as armas do mal, porque a minha vida, durante esses anos todos, em 79 eu entrei numa igreja. E eu era um garoto. E ouvi a seguinte expressão, alguém, no dia dos pais, alguém aqui que não foi criado sem pai, eu levantei a minha mão, disse eu vou lhe dar uma Bíblia de presente, como se Deus, teu pai, estivesse dando para você. Desde lá até aqui, a minha arma, me presta aqui minha filha, toda a minha arma e defesa, é isso aqui. Nunca consegui nada na vida, enganando, trapaceando, iludindo ninguém. Na vida toda você vai encontrar pessoas querendo mudar você, mas te mantenha firme, te mantenha certo, te mantenha no... mas algumas pessoas vão ter conceito ao teu respeito. Independe do que elas pensem de você, o importante é o que você é. 5 minutos e eu termino. Diga mentalidade pura, bata assim, ó. De olhar para as pessoas e ver assim a pureza, ver numa criança, ver num idoso, numa idosa, ver numa jovem, ver em quem quer que seja. Ver numa menina, você que é casado, que é pai, veja como se fosse tua filha. Na hora que você for falar qualquer coisa para um rapaz, olhe como se ele fosse teu filho. Você que é rapaz, quando você se dirigir a um mais idoso, coloque aquela pessoa no lugar da tua mãe ou do teu pai. Ou amanhã você mesmo. Filho e pai estava apreciando o jardim, quando voava um pardal, os pássaros, e o velhinho ainda resistia, estava doente. Perguntou ao menino, o que é aquilo? Ele disse, pai, é os pássaros, os passarinhos. Os passarinhos continuavam voando, ele disse, o que é aquilo? O filho disse, pai, é os pássaros, é os passarinhos. Os pássaros voam, e o velho olha para o menino, para o rapaz, então, o que é aquilo? Pai, eu já lhe disse, que é os pássaros, estão voando. Os pássaros continuam voando, e o velhinho olha para o filho e diz, o que é aquilo? Que droga, pai!
Aí o senhor acaba com a minha paciência? Eu já lhe falei pela 4ª vez que isso é passarinho. Que eles estão voando, que eles estão cantando. O senhor quer que eu diga mais uma vez? Eu vou dizer. Calma, meu filho. Há muito tempo atrás, você deveria ter 2 aninhos, 3 anos, sentado nesse mesmo banco. Os passarinhos voavam, meu filho, e você perguntou 14 vezes. O que era aquilo? E eu disse que eram os pássaros. E você perguntava incisivamente, pai, o que é aquilo? E eu tentava te dizer, meu filho. E eu só perguntei para você 4 vezes. Eu estou falando de uma mentalidade de pureza. De voltar a um tempo em que tudo era muito sarado na sua vida. Tudo era muito equacionado, tudo era muito certo. E foi passando o tempo, você foi se enchendo de internet, enchendo dessa porcaria que existe aí na mídia. E você fica uma pessoa meio desconfiada de tudo, de relacionamento. Você desconfia da sombra, você desconfia das pessoas. Você consegue imaginar que todo mundo é parte de um mesmo círculo, quando na verdade existem pessoas boas. Você é uma pessoa boa. Não deixe que o mundo se transforme naquilo que você nunca foi. Mentalidade firme, diga comigo, mentalidade firme. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Isaías 26:3. E aí eu termino agora. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A última mentalidade a ser construída, reconstruída, é uma mentalidade renovada. Não dá para arrancar, mas dá para renovar. Alguns conceitos estão aí intrinsecamente dentro de você, mas você pode reeditá-los. A mentalidade subserviente ao pecado e ao mundo, ao seu sistema, tem que dar lugar a uma mente cheia do Espírito Santo, a uma mente espiritual, a uma mentalidade que Cristo é glorificado. Eu não posso ter uma mente cega, uma mente carnal, uma mente cativa, uma mente diabólica, uma mente cauterizada. Fique em pé. Há um hino que a Léa Mendonça canta dizendo: quero trazer à memória. Quero trazer à memória. Antes de orar por esta criança, eu quero fazer um apelo. Quantos aqui querem mudar? Querem que a mente seja mudada? Paulo Vitor, você sabe esse? Vem para cá. Quantos querem que... Pode ficar aqui, filha. Quantos querem? Eu não sei o que transformar a sua mente e como você chegou aqui. Mas hoje você pode mudar. Amém. Quem mais quiser vir à frente, venha. Paulo Vitor, ensina aí. Sabe, a mentalidade o tempo todo foi feito assim, foi formatado assim. Eu lido com pessoas e vidas. Conta-se a história de um homem que queria
queria alguém para representar no teatro. E ele resolveu contratar o mendigo. O mendigo foi, vendo que era um emprego e era no teatro, foi lá, deu jeito, tomou um banho, vestiu uma boa roupa e chegou lá no teatro. E o homem ficou aguardando. Quando ele se apresentou, ele disse: não, mas eu não te quero assim. Eu queria você daquele jeito. A sociedade, ela quer colocar em você uma capa, para você encenar ou representar um papel. Deus deseja que essa mudança comece aqui. É mudança de princípios e valores. Vamos orar agora. Se tiver mais alguém, que vem agora. Canta, filho. Quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Aleluia. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé. Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não vou dar a volta por cima. Se tentarem contra mim, se preparem, vão se arrepender. Estou em Cristo, sou imbatível, é claro que vou vencer. E se quiserem jogar pesado, com Deus vou prevalecer. Estou armado, fortalecido, edificado pela palavra de Deus. Eu tenho escudo e a espada, armas pesadas Deus me deu. Estou orando e vigiando e descansando em Deus. Levante a mão para cá, igreja. Senhor nosso Deus, aqui estão vidas que vieram à frente. Por onde esta mudança vai acontecer, Pai? É na mente. É uma mentalidade renovada. Pois a tua palavra diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos na vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus, este homem, esta mulher, este teu filho, que deseja que a mente, que um dia foi cativa pelo mal, que um dia foi engessada pelo mal, na autoridade do nome de Jesus, tudo que está nesta mente, tudo que foi gravado nesta mente, tudo que foi massificado nesta mente, eu ordeno agora, Deus, faz uma mudança. Faz uma mudança no pensamento central, na sede das emoções. Aleluia. Os traumas que esta mente registrou, as ideias que foram formatadas e que ganharam personalidade, pensamentos construídos de forma equivocadas, conceitos que foram feitos como barreiras ou independência para esta pessoa não crescer. Conceitos, Senhor, até mesmo errados, em nome do Senhor Jesus, eu declaro que agora
aonde o mal estiver, o pensamento sabotador, a ideia de fracasso, a ideia de morte, o pensamento de ilusão, em nome de Jesus, o vício, a destruição da mente, em nome de Jesus, tudo que travou o pensamento, tudo que travou esta mente, eu declaro em nome de Jesus, que saia desta vida, que saia deste corpo. Em nome de Jesus, tu tens uma mente renovada. Em nome de Jesus, eu te declaro abençoado. Em nome de Jesus, seja construído na tua mente a maior mudança, a mudança de renovação, a mudança de paradigmas, a mudança sistematizada pelo Espírito Santo de Deus. Todo lixo, todo choque, todo mal, todo trauma, sai no nome de Jesus. Eu declaro a unção e a vitória. Todos coloquem a mão na mente e digam: Senhor, conserva a minha mente firme no Senhor, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Continue em pé, traga a criança, por favor.